Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. E a gente sempre fala de jornalistas que falam mal do Botafogo e hoje é um vídeo diferente. No seu blog, Milton Neves disse que o Botafogo é o maior do Rio e o Santos é o maior de São Paulo. Ele fez a lista completa, né, dos estados, um por um, e colocou esses dois times como maior no seu estado. O que isso significa? Significa que ele olhou a história. Ele não olhou os títulos somente, porque o clube não se faz apenas de títulos. Claro, o título é importante, é muito importante. Por quê? Porque vai chamando os jovens torcedores, vai aumentando a sua torcida, vai aumentando até o seu tamanho também. Porque se você vê o Botafogo e Santos vem lá da época de 50, 60, 70, 80, sendo a hegemonia. E alguns times grandes hoje começaram nas décadas de 80, 90, começaram a surgir depois dessa década de 80 e 90. Por quê? O que acontece? A história, se você levar bem lá atrás, na época de 60, ali os campeonatos eram diferentes. Não era assim, a Libertadores é o mais importante, o Campeonato Brasileiro é o mais importante, que na verdade nem era Campeonato Brasileiro, era a Taça Brasil, entendeu? Não era como é hoje. Hoje se dá mais valor à Libertadores, ao Campeonato Brasileiro, e antigamente tinha torneios internacionais que eram mais importantes do que a própria Libertadores, como essa que o Botafogo reivindica como título mundial, torneio de Caracas. Era como se fosse, era considerado na época uma pequena Copa do Mundo, que era um preparatório para a Copa, para os times jogar. Era um time bem qualificado, era time que tinha Eusébio, era time que tinha Spencer. O Botafogo jogou contra a seleção argentina. Nenhum clube conseguiu ganhar seleção até hoje. Então a história é riquíssima. Então quem consegue enxergar a história toda do futebol, coloca o Botafogo como o maior do século XX e o Santos também como o maior do século XX. Os dois são os dois maiores do século XX. O século XXI está sendo construído de uma maneira diferente, de uma maneira mudada. Hoje o futebol ele é feito de grana. Hoje o futebol é feito de recursos. O time que tem mais recursos vai chegar na frente. Isso não só no Brasil, como na Europa. Então, hoje o blog do Milton Neves, ele quis dizer isso. Ele olhou para a história completa do futebol brasileiro. E a história completa do futebol brasileiro, Botafogo é o maior do Rio e Santos é o maior de São Paulo. Não tem discussão. É algo que só o torcedor que olha a história enxerga. Não estou falando que o título não é importante. Os títulos vai tornando um time maior. Porque, vamos dizer, vai acabar o século XXI se esses times que tiverem maior investimento continuarem ganhando, o século XX vai ser esquecido. Infelizmente. Mas a história, hoje, nesse momento, está contando que o Botafogo é maior e o Santos também é maior no seu estado. Então aqui a gente está trazendo essa situação do blog do Milton Neves, que é um cara que acompanha muita história, que acompanha os jogadores que passaram há muitos anos atrás, para saber como anda a vida desses jogadores. Então é linda a história e o Botafogo tem que se orgulhar disso. E para mim também é o maior do Rio de Janeiro. Claro, tem que se reestruturar, tem que voltar a ser o Botafogo de antigamente. Lembrando que quando o Botafogo voltou para a Libertadores, a Conmebol, sem o Botafogo ter ganhado uma Libertadores, colocou em seu site: o gigante voltou. Então o Botafogo precisa acordar, precisa saber da sua força, precisa saber que é gigante, que é um time para brigar por campeonatos, precisa acordar,
pro futebol brasileiro, precisa acordar pro mundo, porque a marca é gigante, a marca merece aplausos, a marca é forte, como a do Santos também, que tem um grande jogador que passou lá, Pelé, e no Botafogo, Garrincha. Os dois maiores jogadores do futebol mundial passaram por Botafogo e passaram por Santos. E só isso daí já define a grandeza desses dois clubes. Então é importante continuar crescendo, continuar tendo a situação da profissionalização. Precisa, hoje os recursos desses dois times é menor comparado aos os grandes de São Paulo, comparada hoje ao Flamengo aqui no Rio. Então o Botafogo precisa se desdobrar, precisa se profissionalizar, precisa correr atrás. A gente sabe da importância de você procurar investidores, de procurar pessoas que querem trazer dinheiro para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está mudado, está com uma mentalidade diferente. Hoje o futebol brasileiro, se falasse há muito tempo atrás, não se falaria em vender clube de futebol, a ter investidores vindo para o futebol brasileiro, não se falava em clube empresa. Então é importante isso tudo, ter a profissionalização, saber quem está vindo investir nos seus clubes, ter a noção de que o futebol está mudando, que hoje a camisa é importante? É importante, mas tem que ter a profissionalização, precisa ter recursos, precisa ter dinheiro para se manter, para montar times competitivos, e isso é poucas pessoas que enxergam no futebol, porque vai mudando, que você acaba não percebendo. Aí você vai vendo um time, até na Europa mesmo, que você não enxergue grande, tendo um investimento de algum cara que comprou o clube e trazendo jogadores de ponto. Daqui a uns 10, 15 anos, esse clube já vai ser considerado grande, e quando tiver um confronto com o Real Madrid, com o Barcelona, vai ser um confronto equilibrado, porque aquele time tem um investimento, tem uma grana maior. É o que acontece hoje aqui no futebol brasileiro. É o Bragantino. Se daqui a uns 3, 5, 10 anos ele começar a conquistar títulos importantes, daqui a 20 anos Bragantino e Palmeiras vai ser clássico, porque o pessoal vai começar a entender que ele está virando grande por causa das conquistas. Mas não, é o valor financeiro que estão colocando nele que está fazendo isso. Mas a história dele ainda é pouca. Um dia, daqui a 80 anos, 90, como ele tiver uma estabilidade, pode ser considerado grande. Foi isso que o blog do Milton Neves quis dizer, de o Botafogo ser o maior time do Rio de Janeiro e o Santos ser o maior time de São Paulo. Essa constância toda. A história não se resume a 10 anos, a história não se resume a 20 anos, a história se resume a 80, 90, 100 anos. O futebol é feito há muitos anos atrás, e a gente precisa, quem gosta de futebol, precisa se atualizar, precisa ler mais os livros que falam do passado, as coisas que acontecem, porque é riquíssimo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro carrega uma marca de luta contra o preconceito, de luta contra a desigualdade social, de luta na política, tá? Quem não lembra da democracia corintiana. Então a história é riquíssima, e a gente tenta passar isso daqui para vocês. Valeu, galera. Se você concorda com Milton Neves de o Botafogo ser o maior do Rio de Janeiro, o Santos ser o maior de São Paulo, deixe nos comentários. E você que é de outro estado, eu vou deixar aqui o link para você ver a matéria completa, né, para você saber quem realmente é o maior do seu estado, segundo o Milton Neves. Se você quiser só deixar o comentário quem você considera o maior do seu estado, deixe nos comentários para a gente debater essa polêmica aí que o Milton Neves colocou em seu blog. Valeu, galera!
uma ótima terça-feira a todos, feriado de Tiradentes. Um grande abraço, chegamos à barreira de 12 mil, graças a vocês, e vocês que não é inscrito, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.